abençoados, povo amado, querido, predestinados, herdeiros de Deus por meio de um só, de Cristo Jesus. Graça e paz. Meus amados irmãos, um dos maiores acharcamentos que a teologia humana e o sistema religioso usa para aprisionar os filhos de Deus, muitos por não conhecer a verdade, muitos por conhecer e ser cães gulosos, é exatamente o livro de Apocalipse. E uma das coisas que me deram mais força para gravar essa mensagem, entre outras, em relação à grande tribulação, a queda do templo e a vinda de Jesus, foi exatamente um áudio que um irmão em Cristo me enviou há poucos dias. Ele me disse: Deus me mandou falar para você parar de pregar essas mensagens. E disse mais: Deus mandou você pregar a vinda de Jesus. Nós que temos a revelação da graça de Deus, hoje nós não demos mais ouvido a homens, e sim o que o Espírito fala. Porque a nossa teologia não é uma teologia humana. A nossa teologia é a teologia do Espírito Santo. Nós não estamos aqui para agradar aos homens. Se fosse para agradar aos homens, não seríamos servos de Cristo. Então, olha o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Versículo 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A pergunta que eu faço é: meu irmão, estudante de teologia, profeta, brevemente e próximo é algo que está perto de acontecer ou leva mais de 2000 anos para acontecer? Por exemplo, me ajude, eu só tenho a 5ª série, nunca fiz teologia, hermenêutica, exegese, mas a nossa teologia vem do Espírito Santo. Por exemplo, nesse ano de 2020, eu irei trocar de moto se Deus permitir. Pode até acontecer algum imprevisto, mas nesse ano de 2020, o meu pensamento é trocar de moto. Como eu sou falho, pode acontecer algum imprevisto, mas Deus não é falho. Jesus não é falho. Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse em Mateus 24, versículo 34, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Tudo isto o quê? A grande tribulação, a queda do templo e a vinda do Filho do Homem. Mergulhando mais um pouco, olha o que é que diz no versículo 4 de Apocalipse capítulo 1. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, parou. Para quem que João estava escrevendo o livro do Apocalipse? Para as 7 igrejas que estavam na Ásia. Ora, se existe alguma das 7 igrejas aqui, nessa terra, nos dias de hoje, que irá passar pela grande tribulação,
me diga o endereço que eu irei visitá-la para conhecer um desses anjos das igrejas da Ásia. Então, João disse: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, esse é Jesus, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, o livro do Apocalipse ele foi escrito para as 7 igrejas da Ásia, para 7 anjos das igrejas que estavam passando pela grande tribulação. O livro do Apocalipse não foi escrito para mim nem para você. O livro do Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas que estavam na Ásia. Versículo 9 e versículo 10 e 11. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: olha o que é que João recebeu para entregar às igrejas da Ásia. O que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Quais eram as 7 igrejas que estavam na Ásia que passaram pela grande tribulação? A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Eis aí as 7 igrejas que passaram pela grande tribulação. Vamos mergulhar mais um pouco. Apocalipse, capítulo 2, versículos do 7 ao 13. Vamos conhecer uma das igrejas que passaram pela grande tribulação, que foi a igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, : Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diz de ti, pus uma porta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que é que o anjo de Filadélfia, o anjo da igreja de Filadélfia estava fazendo? Guardando a palavra e não negando o nome de Cristo. Versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que não é um nome, é um adjetivo, é um opositor, é um adversário, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo, porque guardaste a minha palavra. Ou seja, a minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. 11. Eis que venho sem demora. Olha aí, sem demora? Vai demorar mais de 2000 anos depois? Ou sem demora? Era naquela geração que Jesus disse que não passaria, em Mateus 24:34. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde a palavra. Continue guardando a palavra. Não negue o meu nome, para que ninguém tome
a tua coroa, a tua liberdade, a tua salvação. Versículo 12: a quem vencer, e eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quais igrejas? Igrejas da Ásia. E a igreja de Filadélfia estava guardando a palavra, não estava negando o nome de Cristo, por isso estava reinando em vida e vivendo em perfeita vitória. Assim eu creio, assim é. Em nome de Jesus, graça e paz.